Galera, aula pré-ENEM, mais uma aula para vocês, aula de número 5, certo? Dando continuidade ao estudo da geometria. A nossa aula de hoje, a gente vai falar do estudo das sevianas e dos pontos notáveis do triângulo, pessoal. O que é uma seviana? Para a gente estudar a seviana, primeiro a gente tem que definir, e tem que saber qual é o conceito de seviana. Galera, seviana nada mais é do que um segmento que vai unir o vértice do triângulo ao seu lado oposto. Só isso, professor? Só isso, pessoal. Só que cada seviana ele tem uma característica diferente, pessoal, certo? Ele pode caracterizar, você pode dar um nome a ele de acordo com a sua característica. Por exemplo, nós temos aqui a primeira seviana, certo? Que é a mais conhecida, mais tradicional, que a gente costuma trabalhar, que é a altura, certo? As três principais sevianas aqui, ó, altura, mediana e bissetriz. Beleza, pessoal? Em consequência do estudo das sevianas, a gente tem o estudo dos pontos notáveis, que é o ortocentro, baricentro e centro. Então tá aí, pessoal. Sevianas, certo? E pontos notáveis. Voltando a repetir para vocês que uma seviana nada mais é do que um segmento que vai unir o vértice do triângulo ao seu lado oposto. Beleza? Ficou bem claro, né? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui a altura. Logicamente, a altura, pessoal, é uma distância aqui, ó. É um segmento que vai distar do vértice até o lado oposto. Tá aqui o lado oposto aqui, ó. Certo? Claro que a representação da altura é de um ângulo de 90 graus. Certo, pessoal? Quando falar aí ângulo de 90 graus, é a representação da minha altura. Beleza, pessoal? Ok. Só que eu tracei a altura partindo desse vértice aqui. Você pode traçar a altura também, pessoal, partindo desse vértice aqui, ó. Se você traçar a altura aqui, partindo desse vértice, você vai obter o quê, pessoal? Um ângulo aqui de 90 graus aqui, ó, beleza? Nós temos aqui a nossa segunda altura. Você também pode traçar a terceira altura partindo desse vértice aqui, galera, ó. Temos aqui o terceiro vértice, em que eu vou traçar a minha terceira altura. Ao traçar aqui a terceira altura, vou formar aqui outro segmento aqui, ó, que determina a altura, vai formar um ângulo de 90 graus. Beleza. Repare aqui comigo que essas três alturas aí, elas se interceptaram em um determinado ponto em comum. Que ponto é esse, pessoal? Ó, tá aqui o ponto, ó. Esse ponto aqui, galera, é chamado ponto de encontro. Ponto de encontro das alturas. Certo, pessoal? Que a gente vai chamar de ortocentro, pessoal. Ortocentro nada mais é do que o ponto de encontro das alturas. Ficou claro, pessoal? Você tem três alturas partindo de cada vértice. E essas três alturas aí, elas vão se encontrar, elas vão se interceptar em um ponto em comum, em que esse ponto aqui é chamado meu ortocentro. Ortocentro, ponto de encontro das alturas. Tá vendo aí como uma coisa puxa a outra? O estudo das sevianas puxa o estudo dos pontos notáveis. Então tá aí, ó. Trabalhei com altura. Só que quando você for traçar três alturas, elas vão se encontrar no ponto, que esse ponto aqui, ó, é justamente o ortocentro, pessoal. Ficou claro, ó? Nós temos aqui a mediana. Qual é o conceito da mediana, pessoal? Qual é a característica da nossa segunda seviana aqui, que é a nossa mediana? Essa daqui, ó. Por exemplo, volto a repetir para vocês que seviana nada mais é do que um segmento que une o vértice ao lado oposto. Só que aqui, a característica que você vai representar para essa seviana é da seguinte forma. Sei que a altura forma um ângulo de 90 graus. Só que a mediana, você vai distar aqui, ó, do vértice ao lado oposto, de tal forma que esse ponto aqui é ponto médio, certo? É uma seviana aqui, ó, que vai caracterizar a mediana, certo? É quando você for distar um segmento de reta que vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto. Esse ponto aqui é ponto médio. É o ponto que vai dividir a base ao meio. Ou seja, esse segmento aqui, ó, possui a mesma medida desse segmento aí. Beleza, pessoal? Eu acabei dividindo aqui a base em dois segmentos aqui de mesma medida. Então, mediana é isso, galera. Tranquilo? Muito bem. Só que eu posso muito bem traçar uma outra mediana, ó, partindo aqui do segundo vértice, galera, ó. Aqui é a nossa segunda mediana.
Eu posso traçar aqui a nossa terceira mediana, ó, partindo desse vértice aqui, ó. Ok, galera? E ao traçar as 3 medianas, partindo de cada vértice, o que eu posso perceber aqui, ó? Que as 3 medianas, elas vão se interceptar em um determinado ponto. E que esse ponto aqui eu vou chamar de G, ó, que é o ponto do nosso baricentro, pessoal. Os livros costumam utilizar essa nomenclatura aqui, G, certo? É o ponto do baricentro, ponto de encontro das medianas. Repare que as 3 medianas que eu tracei aqui, ó, primeira, segunda, terceira, ó, certo? Elas se interceptaram em um determinado ponto em comum, em que esse ponto aí é justamente o baricentro, ponto de encontro das medianas. Beleza. Para ficar mais completo o nosso estudo aqui da mediana do baricentro, eu posso afirmar também para vocês que o baricentro, certo? Se surgir uma questão teórica, para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento do que diz respeito ao baricentro, o baricentro, pessoal, é um determinado ponto aqui do triângulo em que ele é considerado o centro de gravidade, certo? Ou a massa de gravidade, certo? Centro de gravidade ou ponto de equilíbrio. Beleza, pessoal? Quando falar centro de gravidade e ponto de equilíbrio, está falando aqui do baricentro, beleza? E a nossa terceira serviana é a bissetriz, galera. A bissetriz, todos nós sabemos que é um segmento que vai dividir o ângulo ao meio, pessoal. Então tá aqui, ó. É um segmento que vai unir o vértice ao lado oposto, de tal forma que esse segmento aqui vai dividir o ângulo ao meio, beleza, pessoal? Tracei a primeira bissetriz. Vamos traçar aqui a segunda bissetriz, ó. Vou dividir aqui o ângulo ao meio. Vamos traçar aqui a nossa terceira bissetriz, ó. Vou dividir aqui o ângulo ao meio. E esse ponto aqui, galera, é o ponto que eu vou chamar de I, que é o ponto de encontro das bissetrizes. E o ponto de encontro das bissetrizes, a gente dá o nome a ele aqui, ó, que é chamado ponto do meu incentro, pessoal. Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, certo? E essa parte aqui, pessoal, que envolve incentro, ele é mais abrangente, ele é mais amplo. Por quê? Porque além do incentro ser ponto de encontro das bissetrizes, se você escrever uma circunferência aqui, galera, por exemplo aqui, ó, se você escrever uma circunferência aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, o que é que acontece aqui, ó? Que o centro, é porque não está bem desenhado, mas o centro da circunferência, ela vai coincidir com o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes. Traçou as 3 bissetrizes, elas vão se interceptar no ponto I, em que esse ponto I é justamente o centro da circunferência inscrita no triângulo, certo, pessoal? Então, o centro da circunferência inscrita no triângulo, ela vai coincidir com o ponto de encontro das bissetrizes. Isso aqui é caracterizado o meu incentro, beleza, pessoal? Ficou bem claro aí, as 3 servianas. Temos aqui as alturas. Ponto de encontro das alturas, ortocentro. Temos a nossa mediana. O ponto de encontro das medianas, baricentro. Temos aqui as nossas bissetrizes. O ponto de encontro das bissetrizes, incentro. Ficou claro, pessoal? Ficou, né? Pois muito bem. Uma observação muito importante, né? Isso tem uma aplicação poderosa nos exercícios. Essa daqui, galera, ó. Se o triângulo ele for isósceles ou equilátero, tanto faz ser isósceles ou equilátero. Se o triângulo for isósceles ou equilátero, isso implica que as servianas irão se coincidir. Ou seja, pessoal, vamos fazer aqui uma ilustração para a gente entender melhor como é que funciona. Eu estou aqui, por exemplo, em particular, né, um triângulo isósceles, certo? 2 lados iguais, 2 ângulos da base iguais. Beleza, pessoal? O que é que acontece? Acontece o seguinte. Se eu traçar, por exemplo, aqui, ó, a minha altura, ó, se eu traçar aqui a minha altura, formando 90 graus, eu também estou traçando aqui a minha mediana, que vai dividir a base ao meio, e eu também estou traçando a minha bissetriz, ó, que vai dividir o ângulo ao meio. Ou seja, esse segmento aqui, galera, é o segmento em que vai satisfazer todas as servianas. Ele vai coincidir com todas as servianas, certo? Então, se o triângulo ele for isósceles ou equilátero, peguei um exemplo de um triângulo isósceles. Ao traçar a altura,
forma um ângulo de 90 graus, eu também estou traçando aqui a minha mediana e eu também estou traçando aqui a minha bissetriz. Então, aqui, ó, a altura, a mediana e a bissetriz, elas vão se coincidir. Ficou claro, pessoal? Pois muito bem. Galera, no estudo das medianas, nós temos aqui propriedades importantíssimas aqui, ó, certo? Primeira propriedade é o seguinte, ó. Ora, nós temos aqui um triângulo aqui qualquer, galera, certo? Temos aqui um triângulo qualquer. A nossa mediana é um segmento que une o vértice ao lado oposto do triângulo, de tal forma que esse ponto aí do lado oposto vai dividir a base ao meio, certo? Então, a mediana, a gente sabe que é um segmento que vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto. Tá aqui, ó. Ou seja, vai dividir a base aqui ao meio. Beleza, ficou claro, né, pessoal? Muito bem. Só que a propriedade da mediana diz o seguinte, a primeira delas, que a mediana, ela vai dividir esse triângulo aqui em dois triângulos de mesma área. Ela dividiu em dois triângulos aqui, ó, primeiro triângulo, segundo triângulo, em que a área desse triângulo aqui eu vou chamar de A1 e a área desse triângulo aqui eu vou chamar de A2. E o que diz a propriedade? Diz que a mediana, ela divide o triângulo total em dois triângulos de mesma área, ou seja, a área 1 é igual à área 2. E por que isso, professor? Muito fácil. A gente sabe que para calcular a área do triângulo, a gente sabe que a medida da área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. É ou não é, galera? Repare comigo que esses dois triângulos aqui, ó, eles possuem a mesma base, ó, certo? Possuem a mesma base. E eles possuem uma altura em comum. Se você traçar aqui uma altura aqui, ó, essa altura aqui vai ser uma altura em comum. Se eles possuem a mesma área, se eles possuem a mesma base e a mesma altura, então eles vão possuir mesma área. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. A área desses dois triângulos aqui são iguais. Então ficou bem claro, pessoal, que toda mediana, ela vai dividir um triângulo em dois triângulos de mesma área. Beleza? A segunda propriedade diz o seguinte, requer uma restrição. Que restrição é essa, pessoal? A restrição é que o triângulo tem que ser retângulo. Galera, se o triângulo ele for retângulo, quando eu traçar aqui, ó, a mediana, quando eu for traçar aqui a mediana, aqui, ó, ou seja, o segmento que vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto, o que acontece aqui, ó? Eu tenho um triângulo retângulo, sei lá, de catetos B e C, e hipotenusa A, beleza? Logicamente, como aqui é ponto médio, então aqui vai ser A sobre 2 e aqui vai ser A sobre 2. Galera, o comprimento da mediana nada mais é do que a metade da hipotenusa. Então, quando eu traço a mediana em um triângulo retângulo, pessoal, olha só a restrição. Se o triângulo ele for retângulo, quando eu traçar a mediana, o comprimento dessa mediana aqui, certo? É a metade da hipotenusa. Hipotenusa a metade da hipotenusa é A sobre 2. Ficou bem claro, né, pessoal? Então tá aí. Muito bem, muito bem. Para você imaginar esse cenário, como é que funciona, é só você pensar, por exemplo, um triângulo escrito na circunferência, de tal forma que a hipotenusa venha coincidir com o diâmetro. Vamos lá, está aqui o diâmetro da circunferência, aí eu vou ter aqui um determinado ponto na circunferência. Quando eu fizer a conexão desses três pontos, aí vocês podem perceber aqui, ó, ficar bem claro. A distância do centro até esse ponto aqui, galera, ó, é o raio. A distância do centro até esse ponto aqui, ó, raio. Distância do centro até esse ponto aqui, ó, raio. Então, perceba o seguinte, ó, que esse triângulo aqui, galera, quando ele está inscrito na circunferência de tal forma, a hipotenusa dele vai coincidir com o diâmetro, certo? O triângulo ele vai ser retângulo. E o triângulo ele sendo retângulo, o comprimento que dá mediana vai ser justamente a metade da hipotenusa. Hipotenusa 2R, aqui o comprimento da mediana vai ser R, vai ser a metade, beleza? Ficou bem claro, é só você imaginar esse cenário aí que vai acontecer. Muito bem, pessoal, então vamos para outra propriedade aqui, ó, que é chamada propriedade do baricentro. Também é importantíssimo. Galera, nós temos aqui, ó, o G,
que é o baricentro, ponto de encontro das medianas. Para eu fazer o nosso estudo aqui, só precisa pegar um aqui. Vamos pegar um aqui, beleza? Se eu observar aqui, ó, esse ponto, quando eu estar com relação ao ponto médio, a distância aqui, galera, equivale, essa distância aqui, galera, ó, vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de M. Essa distância aqui, GM, ele equivale a 1/3 do comprimento total da mediana. Beleza, pessoal? E a distância aqui do baricentro até o vértice aqui, ó, essa distância aqui, ela equivale a 2/3 do comprimento total, comprimento AM. Beleza, pessoal? Então, a distância do baricentro até o ponto M corresponde a 1/3 do comprimento total. A distância do baricentro até o ponto A corresponde aqui, ó, a 2/3 do total, certo? Do comprimento total. Muito bem, mas se eu chamar, por exemplo, aqui, ó, 1/3 vezes AM de X, repara aqui comigo aqui, galera, ó, AM sobre 3 é 1/3 de AM. Se eu chamar isso aqui de X, aqui também vai ser X aqui, ó, fica 2 vezes X. Então, se aqui for X, aqui vai ser 2X. Ou seja, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que você colocando uma versão mais simples, o que a gente pode entender aqui, ó? Que se a distância do baricentro até esse ponto aqui, ó, ponto médio, for X, a distância do baricentro até o vértice vai ser o dobro, 2X. Ficou claro, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, se aqui for 3, aqui vai ser o dobro, certo? Vai ser 6. Se aqui for 4, aqui vai ser o dobro, certo? Aqui vai ser 8. Se aqui for 5, aqui vai ser o dobro, aqui vai ser 10. Ficou claro, né, pessoal? Então tá aí a nossa propriedade aí do baricentro. Muito bem, vamos aqui para a prática, ó. Vamos fazer aqui alguns exercícios aqui, ó. Galera, esse primeiro exemplo aqui é muito legal, ó. Ele afirma que AM, ó, AM é mediana, pessoal. Se AM é mediana, lembrando que aqui o triângulo aqui, galera, lembrando que aqui o triângulo aqui, que ele destacou é o triângulo ABC, viu, pessoal? Triângulo ABC, triângulo retângulo. Muito bem. Então, nós temos aqui, galera, que a AM é mediana, certo? Uma mediana de um triângulo retângulo. Lembrando, pessoal, que a mediana do triângulo retângulo, o comprimento dela é a metade da hipotenusa. Beleza, pessoal? Então, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui uma determinada hipotenusa A, daqui para cá é A sobre 2, daqui para cá é A sobre 2. Então, o comprimento da mediana vai ser A sobre 2, metade da hipotenusa. Beleza, pessoal? Tá aqui, A sobre 2. Muito bem, muito bem. Então, o que você pode concluir aqui, galera? Que esse triângulo aqui, ó, o triângulo CMA, é um triângulo isósceles, ó. Os dois lados aqui são iguais, ó. Aqui é a metade da hipotenusa, aqui é a metade da hipotenusa. Dois lados iguais. Portanto, você pode concluir que os dois ângulos da base também são iguais. Esse aqui é alfa, aqui também vai ser alfa. Muito bem, pessoal. Tá aí, os dois ângulos aí, ó. Alfa e alfa. O que ele pede? Ele pede para determinar qual ângulo, pessoal? Qual ângulo aqui que ele pede para determinar? Vamos fazer o seguinte, vamos determinar o ângulo alfa, né? Tá aqui em destaque aqui, ó. Vamos determinar aqui o ângulo alfa. Fica bem melhor, né? E a questão fica bem mais elegante. Ele quer saber o ângulo alfa. Ele deu o comprimento, né? Ele afirmou que o comprimento da mediana aqui, ó, certo? É justamente a metade da hipotenusa, certo? Isso por propriedade, ó. E a propriedade garante justamente pelo fato do triângulo ser retângulo, beleza, pessoal? Então, em consequência, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, então esses dois lados aqui são iguais, os dois ângulos da base também são iguais. Beleza, pessoal, beleza. Como é que eu faço para descobrir esse ângulo alfa aí, ó? Repara aqui comigo aqui, ó, que esse ângulo aqui, galera, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo externo em relação a esse triângulo aqui, ó. Se ele é um ângulo externo, o que significa? Significa o seguinte, significa que esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de θ, é a soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Ou seja,
esse ângulo aqui, θ, é a soma desses dois internos aqui, ó. Alfa mais alfa. O ângulo θ é igual a 2 alfa. Beleza? Acabou, galera. Para você descobrir o alfa, acabou. É só você observar agora o triângulo AHM. Então, pelo triângulo AHM, você está pegando aqui, triângulo AHM, a soma dos ângulos internos aqui vale 180. Ó. Fica 90 mais θ mais 30, que ele já deu. Isso aqui é igual a 180. Beleza, pessoal. 90 mais 30 dá 120. Passa para o outro lado, fica 180 menos 120. Dá 60. Portanto, o ângulo θ é igual a 60. Mas ele não pediu o ângulo θ, ele pediu o ângulo alfa. Certo? Ora, como o θ é igual a 60, então fica 60 igual a 2 alfa. Conclusão que alfa é igual a 30. Tranquilo, pessoal? Muito tranquilo. Muito bem, é só você explorar aqui a propriedade aqui, ó, da mediana. O comprimento da mediana é a metade da hipotenusa. Claro que isso aqui você pode muito bem aplicar com uma mera restrição. Quando o triângulo ele for um triângulo retângulo. Beleza. Esse caso aqui, ó, particular. No exemplo 2, nós temos aqui, galera, o exemplo 2 aqui, ó. Ele deu o comprimento aqui da hipotenusa, BC, certo? E ele pede para determinar o comprimento AP. E aí, como é que eu faço para descobrir AP? Galera, BC mede 30. Como M é ponto médio, então M vai dividir BC ao meio. Então aqui vai medir 15 e aqui vai medir 15. Muito bem, galera, muito bem. Ok. E agora, o que eu faço aqui, galera? O que eu posso fazer aqui? Repara aqui comigo aqui também, galera, o seguinte, que N também é ponto médio, certo? M é ponto médio e N também é ponto médio. Ou seja, tanto AM como BN são medianas. É um segmento que vai unir o vértice ao ponto médio, do lado oposto, beleza? Então, se AM é mediana e BN também é mediana, então esse ponto aqui é o ponto de encontro das medianas, pessoal. Ou seja, é o ponto do meu baricentro. E tem uma propriedade muito legal aqui do baricentro, pessoal, que diz o seguinte, que a distância do baricentro até o ponto médio, se isso aqui for x, pessoal, então aqui vai ser quanto? 2x. Se essa distância aqui for x, essa distância aqui vai ser o dobro, vai ser 2x. Beleza? Então, se a distância do ponto aqui, ó, do meu baricentro for x, certo? Até o ponto médio for x, então a distância do ponto do baricentro até o vértice vai ser o dobro, 2x. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Propriedade aqui do baricentro, pessoal. Aqui é mediana. Por quê? Ó? Porque é um segmento que vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto. Aqui é mediana. AM é mediana. Por quê? Porque é um segmento que vai unir o vértice ao lado oposto, o ponto médio do lado oposto. Beleza, pessoal? Então, esse ponto P aqui é o ponto de encontro das medianas aqui, ó. É o ponto do meu baricentro. E a propriedade do baricentro diz que a distância desse ponto aqui, ó, do baricentro até o ponto médio, se isso aqui for x, essa distância aqui vai ser o dobro, ó, 2x. Distância do ponto do baricentro até o vértice. Beleza, pessoal? Tá bem claro. Muito bem. E aproveitando também aqui o gancho aqui, ó, utilizando essa propriedade aqui, galera, a propriedade da mediana. Claro que esse triângulo aqui, galera, é um triângulo retângulo. Se o triângulo ele é um triângulo retângulo, logicamente o comprimento aqui, ó, da mediana, ele é metade do comprimento da hipotenusa. Se a hipotenusa aqui mede 30, certo? 15 mais 15 dá 30. O comprimento aqui da mediana vai valer a metade. Vale 15, beleza, pessoal? Então, qual é o comprimento aqui da mediana, pessoal? 2x mais x, ó. Somar aqui, ó, 2x mais x. É o comprimento da mediana AM, em que, por propriedade aqui, ó, a medida desse comprimento aqui nada mais é do que a metade da hipotenusa, 15. Beleza? 2x mais x vai ser igual a 3x. Isso aqui é igual a 15. Portanto, x é igual a 5. Beleza, pessoal. Mas eu estou interessado
é no comprimento AP. Galera, o comprimento AP, comprimento AP, nada mais é do que 2 vezes x. O comprimento AP é igual a 2 vezes o x que eu acabei de encontrar, que é 5. Portanto, AP é igual a 10. Galera, nesse exemplo aqui, nós temos que o G ele é baricentro do triângulo, ou seja, é o ponto de encontro das medianas. Beleza. Ele deu aqui as informações aqui, os comprimentos aqui, MG, NG e GP, MG mede 5, então aqui mede 5. Beleza. Tem uma propriedade aí do baricentro, pessoal, que diz o seguinte: se aqui mede 5, aqui vai medir o dobro, 10. Ficou claro? Muito bem. O comprimento NG, aqui o comprimento aqui, NG, certo? Mede 3, Se isso aqui mede 3, pela propriedade do baricentro, aqui mede o dobro, certo? O dobro de 3 é 6. Ficou claro? O comprimento GP, que ele deu aqui, GP, mede 2, Isso aqui mede 2. Pela propriedade do baricentro, aqui vai ser o dobro, vai ser 4. Ficou claro, né, pessoal? Ele pediu simplesmente para determinar o comprimento aqui, a soma dos comprimentos, né, dessas 3 medianas aqui, mediana AP, mais a mediana BN, mais a mediana MC. Muito bem, então vamos lá, O comprimento da mediana AP, é quanto? É 4 mais 2, certo? AP é igual a 2 mais 4. Isso aqui é igual a 6. Beleza. O comprimento da mediana BN, é quanto? É 3 mais 6, Então, BN é igual a 3 mais 6, que isso aqui é igual a 9. E, finalmente, o comprimento da mediana NG, pessoal. Tá aqui, NG, na verdade, seria o quê? AP, certo? Mais BN, mais MC. Aqui é o C, pessoal. Esse aqui é o C, Mediana MC, Isso aqui vai ser quanto, Isso aqui vai ser 5 mais 10, MC é igual a 5 mais 10. Isso aqui é igual a 15. Pronto, pessoal. Então, a soma dos comprimentos das 3 medianas é muito simples, né? É só somar aqui, AP mais BN mais MC, Quem é AP? AP é igual a 6, Mais BN. Quem é BN aqui, BN é igual a 9. Mais MC, Quem é MC? 15. Só fazer a continha, Fica 30. Beleza, pessoal? Então, a soma dos comprimentos aqui das 3 medianas vale 30. Então, é só você explorar as propriedades do baricentro. Muito tranquilo. Nesse exemplo aqui, ele afirma que I é incentro. Se I é incentro, o que significa? Que esse ponto I aqui, galera, ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Beleza, pessoal? E ele deu esse ângulo aqui, o ângulo A e C, que mede 100 graus. Tá aqui o ângulo aqui, A e C, que é o ângulo de 100 graus. Galera, ele pede para determinar a medida desse ângulo aqui, pessoal. O ângulo de vértice B, Como é que eu faço para descobrir? Muito simples. É só você usar a informação que ele deu aqui, Ele disse que esse triângulo aqui, é um triângulo que nós temos um determinado ponto, em que esse ponto aqui é justamente o meu incentro, pessoal. Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Se é o ponto de encontro das bissetrizes, o que significa? Significa que isso aqui é bissetriz, então vou dividir o ângulo ao meio, então aqui vai ser x, aqui vai ser x. Significa que isso aqui é bissetriz, ou seja, vou dividir o ângulo B ao meio, vou chamar isso aqui de y e aqui de y. E isso daqui, é bissetriz, então vou dividir o ângulo que é ao meio, vou chamar de z e aqui também de z. Beleza, ficou claro, né, pessoal? Então tá aí, Vamos fazer aqui a continha aqui em cima aqui pra gente desafogar aqui, Vamos lá.
Vamos observar, primeiro passo, vamos observar aqui o triângulo B e C, ó. O triângulo B e C. Repare comigo, ó, no triângulo B e C, nós temos aqui esse ângulo aqui, pessoal, que eu não sei quem é, certo? Então, nesse triângulo aqui, eu não tenho saída. Se você olhar agora para esse triângulo aqui, ó, o triângulo, por exemplo, B e A, repare também que esse ângulo aqui eu não sei quem é, então não tenho saída, certo? Agora, se eu analisar agora o triângulo aqui, ó, o triângulo A e C, então perceba que esse ângulo aqui, ó, eu conheço, ele já deu, certo? Então eu vou ter uma saída aqui para solucionar o nosso problema aqui, ó. Ele afirmou que esse ângulo aqui mede 100 graus, beleza? Então fica bem mais fácil a gente trabalhar com uma medida conhecida. Então nesse triângulo aqui, galera, triângulo A e C, ó, A e C, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ó, vale quanto? Ó? 180 graus, ó. Os ângulos internos desse triângulo aqui, ó, é X, 100 e Z. Então vou somar os ângulos internos aqui, ó. X mais Z mais 100 igual a 180. Então fica X mais Z igual a 80. Beleza? Então tá aí, ó. Isso aqui eu tirei desse triângulo aqui, ó. Certo? O segundo passo é você observar todo o triângulo. O triângulo ABC, ó. ABC. Se eu somar os três ângulos internos desse triângulo aqui, ó. O ângulo A mede quanto? Ó? X mais X. 2x. O ângulo B mede quanto? Y mais Y. 2y. O ângulo C mede quanto? Ó? Z mais Z. 2z. A soma dos ângulos internos vale 180 graus. Se eu dividir isso aqui por 2, então vai ficar x mais y mais z igual a 180 por 2, vai dar 90. Mas repare comigo aqui, galera. Repare aqui comigo. Ó. Se eu associar, por exemplo, aqui x mais z, o que vai acontecer aqui? Ó? Que o x mais z, né, pela primeira informação que eu tirei aqui, ó, isso aqui vale quanto? 80. Então, substituindo aqui por 80, fica 80 mais y igual a 90. Conclusão que y é igual a 10 graus. Mas ele não pediu y, pediu o ângulo de vértice B. Ó. E o ângulo de vértice B é 2y. Então, é só substituir. Ó. Então, fica 2 vezes o y, que eu acabei de determinar, ó, que é 10. Portanto, o ângulo B é igual a 20 graus. Beleza, pessoal?